Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pelas plantas da garagem. Aqui eu tenho algumas folhagens, plantas perfeitas para você cultivar dentro de casa. São plantas que se adaptam bem dentro de casa, não precisam de luz solar direta. Começando com a Monstera Dansoni, uma trepadeira de folhagem incrível. E pode ser cultivada como planta trepadeira ou planta pendente. E além de fácil cultivo, ela se adapta a diversos ambientes. Não é uma planta exigente com rega, a rega deve ser moderada e tampouco com adubação. E aqui nós temos mais uma folhagem de fácil cultivo, uma folhagem linda para você cultivar dentro de casa. Aqui nós temos a Aglaonema. Essa é uma folhagem de crescimento rápido e se adapta bem em pequenos vasos. E além de ser uma planta de baixa manutenção, essa espécie tem uma variedade muito grande. E aqui elas não pegam sol, mas é um ambiente bem iluminado. E uma outra folhagem linda para você ter aí dentro de casa, eu tenho o Pacová. O Pacová é uma planta pouco exigente. Substrato deve ser leve, rico em matéria orgânica e bem drenável. Resumindo, o Pacová é uma folhagem linda, de fácil cultivo e muito decorativa. É uma planta que cresce bastante, no entanto, se você quer uma planta compacta, cultive-o em um pequeno vaso. E aqui mais uma folhagem espetacular para você ter dentro de casa. Nós temos a Costela de Adão. Essa também fica gigantesca, mesmo em um pequeno vaso. Ela cresce bastante. Uma trepadeira linda e nada exigente. Aqui nós temos a jiboia. Essa é mais uma folhagem de fácil cultivo, que você tanto pode cultivar no substrato ou na água, como planta pendente ou trepadeira. De qualquer forma, ela fica linda. E aqui eu tenho mais uma planta pendente, aliás, duas. Eu tenho o Philodendron micans e o Philodendron amarelo, os dois cultivados no mesmo vaso. Essa também é uma folhagem pouco exigente, ótima para dentro de casa. E aqui eu tenho um vaso com espadas, mais uma opção de plantas para você cultivar dentro de casa. É uma planta pouco exigente. Essa é uma planta de resgate, encontrei na rua e plantei aqui nessa lata. Gente, olha o quanto rendeu. Aqui eu tenho o lírio aranha, mais uma folhagem de sombra, também de fácil cultivo. Aprecio o substrato rico em matéria orgânica, bem drenável. Quanto à adubação, não é uma planta exigente. Você pode usar o esterco de curral e para ajudar na floração, você usa a torta de mamona com farinha de osso e também a casca de ovo triturada. Essa é uma planta bulbosa e de fácil propagação. E aqui eu tenho mais uma Aglaonema, linda, linda, o vaso está bem cheio. Uma planta muito decorativa, super fácil de manter e se adapta fácil a diversos ambientes. A Aglaonema é uma planta que rende bastante e é muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da divisão da touceira ou através da estaquia do caule. Não é uma planta exigente quanto ao substrato, você pode usar a terra comum, mais esterco de curral. E uma outra maneira de cultivar a Aglaonema é na água. Nesse caso, basta você colocar uma estaca num recipiente com um pouco de água. Enraiza muito rápido e fica linda. Uma planta ótima, super indico para você que está iniciando no cultivo. E aqui nós temos a Zamioculca, essa também é uma planta muito usada na decoração de ambientes. A Zamioculca é uma planta perfeita para você ter dentro de casa, é uma planta pouco exigente, se desenvolve bem em qualquer ambiente, até mesmo naquele cantinho mais escuro. E o segredo para você acertar no cultivo da Zamioculca é não exagerar na rega. E aqui eu tenho mais uma Aglaonema. Olha que folhagem mais linda.
Eu gosto demais das aglaonemas porque são plantas de baixa manutenção e bem resistentes. As minhas são bem simples, mas você encontra no mercado algumas bem coloridas. E aqui mais uma folhagem para você cultivar na sombra. Eu tenho o lírio do Amazonas, uma planta muito decorativa de folhagem bem verdinha. O formato da folha é bem parecido com o lírio aranha, porém a coloração é diferente. O lírio aranha tem a folha mais clara. E para você manter o lírio com as folhas bem verdinhas, bem suculentas, o ideal é que você cultive em um substrato leve e rico em matéria orgânica. Aqui eu tenho mais uma aglaonema. Olha, gente, essa também tá bem linda. Eu fiz a poda há pouco tempo e ela já brotou. O vaso está bem cheio. E como eu falei, a aglaonema é uma planta muito resistente, fácil de cultivar. Vale muito a pena você ter aí no seu quintal, no seu jardim, dentro de casa, porque é uma planta que se adapta a qualquer ambiente. E aqui eu tenho mais uma monstera. Essa é uma versão menor da costela de Adão, uma planta mais compacta. As folhas são no mesmo formato, porém não tem os furos. Gente, essa tá linda. É uma trepadeira de crescimento rápido. Logo eu preciso aumentar o tutor. Uma planta muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. Olha que lindona que tá. Se destaca em meio às outras plantas. E aqui eu tenho um cingônio, uma planta simples, porém linda. Essa é uma planta que se adapta tanto à sombra quanto ao sol. Porém, quando cultivada na sombra, eu acho que fica com a folhagem mais bonita. E aqui eu tenho mais uma aglaonema. Essa tem a folha bem comprida. Essa é a aglaonema fita. Também muito linda. Essa também é de crescimento rápido. Quando eu adquiri era uma muda bem pequena. Cresceu bastante e já soltou alguns brotos. Logo vou passar para um outro vaso, um vaso maior. E aqui mais uma aglaonema. Essa tem a folha bem verdinha, com um pequeno detalhe prata no meio da folha. Gente, essa aqui também rende bastante. Olha, o vaso tá bem cheio e é uma planta de crescimento rápido. Tem algumas que são mais lentas, mas tem outras que crescem assim muito rápido. Você sempre tem que estar fazendo a poda. Aqui eu tenho a palmeira ráfia. Essa é mais uma planta de sombra, não suporta o sol direto, portanto é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa. Não é uma planta exigente. A manutenção é apenas limpeza de poda. Você está retirando as folhas velhas, folhas secas. Está sempre assim, com as folhas bem verdinhas, fácil de fazer muda. A muda você faz através da divisão da touceira. E quanto à rega dessas plantas que ficam dentro de casa, normalmente eu faço 2 vezes na semana, depende da época. Aqui eu tenho a árvore da felicidade, mas vai depender da sua região. Cada região é um clima diferente. O ideal mesmo é que você verifica o substrato. Aqui eu tenho uma dracena, pau d'água. Mais uma folhagem linda e que se adapta bem dentro de casa. E aqui para finalizar, mais uma planta pendente. Eu tenho o Philodendron Brasil. Esse também pode ser cultivado como planta pendente ou planta trepadeira. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ver as plantas que ficam aqui na garagem. Gente, só lembrando, essas plantas são plantas de sombra. Não adianta você pegar uma planta de sol e colocar ela dentro de casa, na sombra, porque ela não vai se desenvolver. E eu espero que você tenha gostado do nosso tour pelas plantas da garagem. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Gratidão a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.